Bom, oitavos anos, vou gravar para vocês do estudo da prova de álgebra, segunda-feira, agora, dia 16/6. Primeiro exercício do estudo envolve propriedade das potências. Pedi para vocês verificarem no enunciado como você precisa dar a resposta, no caso aqui na forma de uma só potência. Alternativa A, divisão, porque é fração de potências de mesma base. A gente conserva a base, subtrai os expoentes. Na hora do resultado, pode deixar 5 elevado a menos 2 ou 1/5 ao quadrado. Alternativa B, a gente tem multiplicação de mesma base e multiplicação de mesmo expoente. Multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Multiplicação de mesmo expoente, conserva o expoente, multiplica as bases. E depois, de novo, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Lembra que como é para deixar na forma de potência, não é para calcular. E toda a propriedade precisa ser indicada na resolução do exercício. Alternativa C, na parte do numerador, multiplicação de mesma base, conserva o denominador e depois a gente faz divisão de potências de mesma base. Alternativa D, a gente tem potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes e depois divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Exercício de número 2. A gente precisa juntar os valores numéricos e a base 10, porque o objetivo é dar a resposta em notação científica. Notação científica é um número vezes uma potência de base 10, sendo que esse número tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Então, a gente vai trabalhar 144 dividido por 2, que dá 72, e divisão de potências de mesma base, vai ficar 10 elevado a menos 14. Como 72 não está na condição da notação científica, a gente vai transformar em 7,2 vezes 10 e aplicar aqui a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Na alternativa B, vamos multiplicar o 6 com 3, lembrando da propriedade associativa, que a gente vai associar de diferentes maneiras e o resultado é sempre o mesmo. Então, eu estou juntando 6 com 3 e vou juntar a base 10. Como 18 não está na condição do coeficiente na notação científica, 1,8 vezes 10, e depois a gente vai juntar aqui multiplicação de mesma base, por isso 1,8 vezes 10 a menos 7. Exercício 3. Exercício 3, a gente vai trabalhar com expressões. Repara que aqui a gente tem uma multiplicação, então não se tira o MMC na multiplicação. A gente vai simplificar primeiro na diagonal e somar para depois pensar no expoente negativo. Expoente negativo inverte a base e o oposto do expoente, nesse caso é uma expressão, a gente precisa calcular. Exercício 3, letra B, juntei aqui os dois decimais e depois os dois de novo, 2 elevado a menos 5, então 1/2 elevado a 5, precisa dos parênteses, senão a potência fica, o expoente fica só para o numerador, então resposta 1/32. Exercício de raiz exata. Lembra que se o número é quadrado perfeito é porque ele tem raiz quadrada exata. Então, uma das alternativas é a gente pegar o 1089 e verificar que ele está entre 900 e 1600. Então, a raiz dele está entre 30 e 40. Como a unidade é 9, pode ser 33 ou 37. Posso perceber que ele está mais perto do 900, mas para confirmar é interessante fazer a conta, então 33. Alternativa B, 2.916 está entre 2.500 e 3.600, então a raiz está entre 50
60. Como a unidade termina em 6, pode ser 54 ou 56. A outra dica é fazer a conta do 55 ao quadrado, e aí a gente percebe que ele passou, então a gente tem o número anterior, que é o 54. Aqui a gente vai, que está entre 3.600 e 4.900, então a raiz está entre 60 e 70, por conta disso, que termina em 5, só pode ser 65. 8.464 está entre 8.100 e 10.000, então a raiz está entre 90 e 100, como termina em 4, pode ser 92 ou 98. Está mais perto de 8.100, então 92. Lembrando que aqui eu deixei o exercício 5 só para lembrar como que é a condição da notação científica, mas a gente não vai precisar de um exercício como esse. Na prova vai ter a tabela para completar, lembrando que a tabela ela é referência para o restante da prova. Então, do 0 ao quadrado e 10, 20, 30, 40 até o 100, importante, tem que saber. E eu acrescentei na prova esses valores aqui que estão aparecendo nessa tabela. Na prova vocês vão precisar completar. Então, a minha dica foi que você decorasse para a prova esses valores. A tabela na prova vai estar valendo 2 pontos e vai ter um espaço para contas, mas se você já for com os valores decorados, você vai conseguir preencher mais rápido. Primeiro exercício, pensando na raiz aproximada por falta com uma casa decimal, então a gente de novo verifica que o número 15, olhando na tabela, ele está entre o 9 e o 16, por isso que a raiz está entre 3 e 4. Essas são as possibilidades, e aí aqui a gente precisa mostrar a conta. Eu fiz a conta desses dois valores porque eu considero que o 15 está mais próximo do 16. Só precisa mostrar o número que não passa e o número que ultrapassa. Como a gente está trabalhando por falta, é esse resultado que interessa, por isso que a raiz aproximada do 15 com uma casa decimal é o 3,8. Alternativa B, a gente vai na tabela e descobre que está entre o 196 e o 225. Então, a raiz está entre 14 e 15, essas são as possibilidades. Eu percebo que está mais ou menos no meio do caminho, por isso que eu vou fazer essas contas. O número que não ultrapassa é esse, então por isso que a raiz é o 14,4. Lembrando que essas contas precisam aparecer na prova e eu preciso mostrar que são dois números decimais se multiplicando, por isso que o resultado também é um número decimal. O próximo eu vou verificar que está entre o 784 e o 841, então a raiz é entre 28 e 29. Essas são as possibilidades. Percebo que está, eu considero mais perto e dá para perceber do 784, por isso que eu fiz essas duas contas. A raiz por falta é o valor que não ultrapassa, por isso que vai ficar 28,1. Exercício seguinte envolve propriedades dos radicais. Então, a raiz de uma fração é a raiz do numerador e a raiz do denominador, por conta disso, 9/5. Lembrando da minha dica, que os valores num exercício como esse vão estar na tabela, então não precisa justificar e fazer a conta novamente. Raiz de 16 vezes 49 é a raiz de 16 e a raiz de 49, por isso que no final fica 28. Aqui a gente faz a propriedade contrária, a gente multiplica os radicandos, e aí a raiz de 36 é 6. Aqui eu vou transformar para fração, aplico a propriedade,
e como o enunciado está em decimal, a resposta vai estar em decimal. Aqui mais um de potência e notação científica, que a gente precisa transformar para 2 e para 5, porque isso eu tenho 10, então a notação científica é um número vezes uma base 10. Então, o 32 é 2 à quinta, o 25, 5 ao quadrado, potência de potência, só que a gente precisa achar o mesmo expoente. Por conta disso, fica 2 à quarta vezes 2 vezes 5 elevado a 16. 16 vezes 10 é 16. Só que eu preciso em notação científica, então por isso 1,6 vezes 10 é 17. Aqui a gente tem 4, 2 ao quadrado, 125, 5 ao cubo, potência de potência. E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento anterior para encontrar mesmo expoente. E aí, eu vou chegar em 0,2 vezes 10 a menos 14. Preciso mexer aqui para 2 vezes 10 a menos 1. E junto esses dois, por isso, 2 vezes 10 a menos 15. O próximo é pensar também em propriedade. 0,001 é 10 a menos 3. 0,1 é 10 a menos 1. No numerador, conserva a base, somos expoentes. Aqui também porque é multiplicação. Faço a divisão e depois potência de potência. E aqui, lembrar de pegar também em relação à menor base, número primo, nesse caso. E aí, eu vou pegar o maior valor, se eu não souber, eu pego o maior valor e vou fatorar. Porque é a partir do maior valor que vão aparecer todos os outros. Então, aí eu consigo transformar para potência. Então, eu vou terminar aqui para você conseguir visualizar. Esse recurso a gente também pode utilizar para achar a raiz quadrada. Então, eu posso usar a decomposição em fatores primos e na raiz quadrada eu vou pegar o expoente e dividir pelo índice e também vou encontrar a raiz quadrada do valor. Então, olha lá, o 128, ele tá aqui. Então, olha só, o 2 apareceu 7 vezes, por isso 2 à sétima. O 32, ele tá aqui, apareceu 5 vezes, 2 à quinta. O 8, 2 ao cubo. E aí, eu aplico multiplicação de mesma base, multiplicação de mesma base, e depois cai na divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Tô dando a dica para refazer a lista radicais do dia 28/5 e no livro trabalhar com os exercícios 31 e 33 da página 64. E pensando em raiz quadrada exata, se você não gosta desse jeito de resolver, lembrar de recorrer às listas iniciais e usar o método da decomposição em fatores primos. Tá bom, pessoal? Bom estudo para vocês e boa prova segunda-feira.